Bom, vamos pensar em alguns aspectos da sua pergunta, né? Primeiro, assim, a imagem está nesse momento atrelada ao ex-presidente Bolsonaro, a imagem das Forças Armadas no geral e de alguns militares em particular. E vai levar tempo para que isso se dissocie, não é? Me parece que em tudo aquilo que o Bolsonaro se envolveu ou tocou, ele deixou prejuízo à imagem. Foram para os militares, para os liberais, para os conservadores, para os evangélicos. Onde o Bolsonaro esteve, me parece aí que ele parasitou para tirar algo e não devolveu nada em troca, deixando prejuízo. A não ser para alguns desses que tiveram os seus vencimentos, os seus salários aumentados substancialmente. Não é? Isso é uma questão. Outro fato para lembrar que das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, apenas a Aeronáutica nesse documento não teve nenhum indiciado. E lembrando, inclusive, da famosa conversa do ex-presidente Bolsonaro, na ocasião ainda presidente, com os três comandantes: comandante do Exército, comandante da Aeronáutica e comandante da Marinha, que é esse que aparece, inclusive, agora, o Garnier dos Santos. Não é? Veja só, naquele momento, quando ele propôs a ideia de uma ruptura, de não reconhecimento da eleição de Lula-Alckmin, né, e falou isso para os comandantes, né, houve de pronto a adesão do comandante da Marinha, colocando as tropas à disposição do presidente Bolsonaro, naquele momento, o presidente Bolsonaro. Disseram, segundo o relato deles próprios, que o comandante da Aeronáutica permaneceu calado, quieto, e o comandante do Exército disse que se essa conversa continuasse, o presidente teria que receber voz de prisão. Então, assim, é importantíssimo entender que a instituição Exército não embarcou numa aventura golpista. Se tivesse institucionalmente embarcado, a gente teria uma outra situação. O que de forma alguma tira, isenta a responsabilidade institucional, inclusive, daqueles que comandavam a instituição naquele momento, ter permitido, por exemplo, o acampamento em frente aos seus quartéis. Eu gosto sempre de fazer o contraponto, tirando os personagens em questão. Imagine que se fosse, por exemplo, o contrário, e aí militantes do PT, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, tivessem ocupado as frentes dos quartéis, dizendo que o Lula ou um candidato do campo progressista ou da esquerda não tivesse sido derrotado, e se o Exército teria a mesma paciência que teve, né, condescendência que teve com aqueles que acamparam na frente dos quartéis. E aí a gente tem que ter um elemento fundamental. Da mesma maneira que muito corretamente o Walter disse que não é o Alexandre de Moraes que conduz a investigação. A investigação ela foi conduzida por uma instituição de Estado, que é a Polícia Federal. As Forças Armadas são também instituições de Estado. E sendo instituições do aparato estatal, elas são perenes, elas não podem ser contaminadas e cooptadas pelos governos, pelos partidos políticos e muito menos por lideranças autocráticas, populistas, extremistas. Então, já existe muita gente discutindo, especialistas no estudo dos militares e na sua relação com a política, que é necessário repensar, rediscutir, inclusive toda a grade de formação, desde aquele soldado até os altos oficiais nas escolas preparatórias, nas escolas militares, com vistas a tentar, de uma vez por todas, separar a política dos quartéis, a política da caserna. Militar segue uma hierarquia e ele é funcionário público. Ele segue uma hierarquia, ele é funcionário público, tem uma cadeia de comando, e quando você contamina a hierarquia, a cadeia de comando, por princípios políticos, e lembrando que numa democracia governos são passageiros, fica o que nós temos: um prejuízo enorme às Forças Armadas, que tem um papel fundamental no Brasil, na defesa territorial, chegando aos rincões da Amazônia, com povos originários, figuras que têm uma ação na saúde, uma ação social fundamental, mas que não pode
não pode ser contaminada por interesses particulares ou de grupos políticos. E aí, para finalizar esta parte aqui, uma coisa que o Walter falou, que tão sempre a resposta é o ministro Alexandre de Moraes. Esta é aquilo que eu falei no começo, é a narrativa criada pela extrema-direita, que é personificar um inimigo. Todo o discurso e toda a retórica da extrema-direita, de Trump, de Bolsonaro, entre outros extremistas populistas, é localizar um inimigo, personificá-lo e atacá-lo cotidianamente. Então, a retórica do inimigo, porque veja, no bolsonarismo não existem adversários. Eu sempre dizia isso, que numa democracia você tem como pressuposto, tá, o diálogo para resolver os conflitos dentro das instituições e à luz da legalidade da lei. Quando você sai desse espaço e transforma o adversário em inimigo, o que acontece? Inimigo tem que ser eliminado. E é isso que o plano mostra, que queria se eliminar, assassinar o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin envenenados, e o Alexandre de Moraes provavelmente com explosões ou ataque com armas de grosso calibre. Inclusive, os próprios militares que confeccionaram o plano diziam que caberia, inclusive, danos colaterais. O que são danos colaterais? É a morte de seguranças, de militares que faziam a proteção, é a morte provavelmente de civis, de motoristas. Imagina se isso tivesse se concretizado, o Brasil teria mergulhado num dos piores capítulos da sua história, né, pelo menos na nova república, desde o fim do regime militar, a situação que nós estaríamos. Então, em síntese, há uma necessidade de profunda reflexão por parte, inclusive, das instituições, das Forças Armadas, se isso vai permanecer. Se qualquer crise política no Brasil, todo mundo fica em compasso de espera, se perguntando se haverá alguma intervenção militar. Porque, no limite, quem resolve os problemas da democracia são os democratas e os cidadãos. Militares são subordinados ao poder civil, são subordinados ao presidente da República. Agora, nós tínhamos um presidente da República oriundo do meio militar, com DNA formado, com a cultura política burilada dentro desse regime militar, e que não conseguiu abandonar a ideia que para ele era inconcebível de ser derrotado. Né, quando o Walter falou no começo, né, eu acho, Walter, que não passava em momento algum na cabeça do Bolsonaro e dos bolsonaristas que eles poderiam ser derrotados. E aí, quando foram, bateu a realidade num desespero e falou: como vamos resolver isso? Já que o presidente perdeu, um outro foi eleito, e esse outro não é o adversário, este outro é o inimigo maior. Se a esquerda é inimiga no geral, Lula é um inimigo em particular, como no campo institucional e jurídico é o Alexandre de Moraes. Desculpa, falei muito, não queria ter me estendido tanto, mas é que a gente tem, às vezes, que colocar toda a trama, nessa trama de acontecimento, esses elementos que fazem parte dessa história que nós vivemos nos últimos 4 anos, que eu aqui e vocês dois acompanharam de maneira muito precisa e muito próxima, reportando como jornalistas, ou eu aqui tentando fazer análise, às vezes com erros, mas pelo menos com honestidade intelectual.